Então vamos lá. Conforme eu comentei com vocês, a produção de mudas de espécies nativas da Mata Atlântica, ela é um grande desafio. Nós estamos iniciando essa atividade e com isso nós pretendemos ter mudas para os nossos projetos e ter muda para oferecer para qualquer pessoa que precise, em qualquer estado também, tá? As mudas, como eu falei, elas são de espécies nativas, então a gente não vai ter quase nada de espécies exóticas, como algumas frutas que as pessoas gostam, mas vamos ver, vamos desenvolvendo. Eu acho que tem tudo para dar certo, muito certo. É o seguinte, o viveiro ele então nasceu desse sonho, né, de a gente poder contribuir com a produção de mudas e poder fornecer essas mudas aí para quem tem a necessidade. E essas necessidades elas estão alinhadas de acordo com as expectativas que as pessoas têm. Por exemplo, nós mesmos, a Cultura Ambiental, ela tem um projeto que é chamado Plantando a Semente. Nesse projeto, as pessoas de forma voluntária adquirem mudas que vão ser plantadas em áreas de restauração para que a gente possa proteger nascentes, proteger cursos d'água e aí com isso trazer um benefício da preservação ambiental, onde áreas possam ser restauradas e essas áreas são as mais diversas. Inicialmente nós temos os projetos aqui na cidade de Pilar do Sul e inclusive com uma parceria com a Prefeitura Municipal, onde algumas áreas da bacia do Ribeirão do Pilar, que fornece água aqui para a cidade, vão passar por esse processo, vão e estão passando por esse processo de restauração. Como eu falei, é uma participação voluntária, as pessoas aderem, adquirem mudas e nós fazemos o plantio, a manutenção das mesmas. É sensacional. Isso daí em outros momentos, que não faz parte aqui do vídeo do viveiro, mas em outros momentos a gente pode ir mostrando para vocês. Também tem as necessidades relacionadas com as obrigações com os órgãos ambientais, onde as pessoas físicas ou jurídicas, elas são obrigadas a restaurarem áreas porque passaram por um processo de licenciamento ou porque de alguma forma foram autuadas e aí elas precisam fazer o plantio de árvores, principalmente em área de preservação permanente, que são as nascentes e beira de rio. Mas agora vamos dar sequência e falar um pouquinho mais sobre o viveiro. Então, em razão de tudo isso que eu estou apresentando para vocês, nós optamos de ter a produção própria de mudas. Nós comprávamos e compramos até hoje de alguns viveiros parceiros e aí agora decidimos em montar o nosso para verticalizar a nossa atividade. Eu já tenho experiência em outros dois viveiros, sendo que um era de árvores exóticas, e onde o principal era o eucalipto, e aí em outro viveiro de árvores nativas. Então eu quis trazer um pouquinho dessa bagagem aqui para a cultura ambiental, e aí agora o viveiro está em desenvolvimento. Cada fase é um desafio. E nós então vamos começar, como se diz, pelo começo. E o começo, ele é o seguinte: primeiro a gente avalia a área onde ele pode ser implantado e por isso que escolhemos aqui a Chácara Primavera e arrendamos um pedaço de terra para que pudesse implantar o viveiro. O que acontece? Nós temos que ter uma topografia adequada para a instalação do viveiro, porque nós temos casa de vegetação, tem barracão de apoio para ser construído, estufas, tem uma série de infraestrutura que precisam ser construídas e para isso a topografia é bastante importante. Ela não pode ser muito restritiva, então a gente tem que ter uma certa facilidade no desenvolvimento dessas estruturas. Outro fator importantíssimo é a questão de água.
A água, ela é fundamental em qualquer produção e num viveiro florestal não é diferente. Nesse viveiro nós necessitamos de água. Essa água ela pode ter algumas fontes, nós podemos captar água da chuva, das estruturas de telhado, das estruturas da estufa, enfim, e acondicionar essa água em reservatórios. Normalmente aí tem que ser acima de 10, 20 mil litros pelo menos, tá? Para armazenamento dessas estruturas. Mas para um viveiro necessita-se aí algo em torno de uns 50 mil litros de água. Então é bastante volume. E aí a gente precisa, dia, né? 50 mil dia. E então nós precisamos garantir esse fornecimento de água através de uma fonte sustentável e que possa nos garantir esse abastecimento sem que haja falta. Uma outra característica muito importante é o acesso, né? O acesso ele também tem que ser um acesso fácil, estrada boa, próximo de centros consumidores ou próximo de rodovia, que a gente possa distribuir essas mudas de maneira facilitada e também receber os insumos necessários para a produção dessas mudas. Então, as estradas, elas garantem, né, a mobilidade, elas garantem a agilidade e com isso nós teríamos uma facilidade a mais de escoamento e recebimento de materiais. Escoamento de materiais e recebimento dos mesmos. Bom, topografia ajustada, abastecimento de água garantido e acesso facilitado à propriedade, então nós temos aí um conjunto de fatores favoráveis e aí a gente já pode pensar num segundo momento no início das instalações. E aí para o início das instalações, então eu vou mostrar para vocês qual foi a ideia, o que nós já fizemos, em que fase estamos. E aí a gente vai acompanhando, é bom que está na fase inicial, então vai dar para ver bastante coisa ao longo do tempo. E o tempo ele vai marcando o progresso aí das nossas atividades. E eu espero que vocês possam curtir bastante cada uma das etapas, cada um dos vídeos que a gente vai colocar para vocês. Ok? Vamos lá? Espero que vocês também possam ter a alegria de viajar aqui conosco nessas histórias, no desenvolvimento do viveiro, e eu tenho certeza que vai ser muito bom. Vamos lá!